queridos amigos e amigas, sobretudo queridos professores e professoras do Brasil, desse nosso sacerdócio de formar cidadãos para o nosso país e cristãos. Eu queria tratar hoje aqui no meu vídeo, vocês que acompanham o meu canal, eu cumprimento agora todos vocês nesse canal do YouTube chamado canal de Bruno Lira. Eu queria tratar das competências gerais da BNCC, que a gente já sabe, já leu, já estudou, é só uma retomada. Nós não podemos deixar mais de lado essas 10 competências, porque depois cada área do conhecimento terão as suas competências próprias, como está na BNCC. E aqui a instrução normativa para o Estado de Pernambuco, né? A instrução normativa número 001/2020, que faz uma reforma de nomenclatura com relação à educação de jovens e adultos, a nossa EJA, que inclui tantas pessoas com essa modalidade de ensino e de estudo. Com relação às competências gerais, a gente sabe, a número 1 é o conhecimento. Então, é importantíssimo, nós vamos para a escola para adquirir e compartilhar conhecimento. Então, quando a gente fala em conhecimento, a gente não pode esquecer que é para a gente também compartilhar nossos conhecimentos prévios e que, através do compartilhamento, nós teremos os conhecimentos compartilhados. Então, eu sempre coloquei uma pequena explicação para cada competência. Então, para conhecimento é entender e explicar a realidade, porque nós estudamos para transformar a realidade para melhor. Esse é o sentido do estudo e das pesquisas. É a gente transformar as realidades para que o ser humano tenha a melhor qualidade de vida. Esse é o sentido da gente estudar e pesquisar, da gente adquirir conhecimento. Então, entender e explicar a realidade e continuar aprendendo a vida toda, colaborando com a sociedade, aprendendo com os outros. A segunda competência geral é o pensamento científico, crítico e criativo. Importantíssimo. Aqui a gente não pode esquecer do método científico, que é sempre o método investigativo. Investigar a causa, saber qual é o problema e saber como solucionar o problema a partir do método científico, com metodologias próprias, com autoridade de autores que já estudaram o tema, as referências bibliográficas, com pesquisa de campo, isso feito de maneira crítica, criativa, chegando aos resultados que poderão transformar as realidades. Depois, a terceira competência é não deixar de lado o repertório cultural, né? A cultura é o acúmulo de conhecimento da nação, de um povo. Então, sobretudo as culturas locais. A gente não vai só estudar quem já morreu, cultura do passado. A gente também vai estudar as culturas locais do estado, da cidade, do bairro, para poder transformar essas realidades para melhor. A quarta competência é a competência comunicação. Aqui a gente poderia falar uma noite inteira, né? A competência comunicação é fundamental, porque a gente saber se expressar, sobretudo nós professores, facilita a aprendizagem. Nós somos os mediadores, né? O sujeito da educação são os estudantes. Eu não gosto de chamar de aluno, porque a palavra aluno vem do latim, quer dizer sem luz. A lumen, ou seja, sem luz. E essa realidade não existe, porque todo aluno já tem uma bagagem de saber que pode compartilhar com os outros conhecimentos, do qual o professor é o mediador. Então, é melhor chamar os estudantes. Então, é fundamental saber se expressar, saber passar as experiências com humildade, escolher métodos facilitadores para poder favorecer ao ensino. A quinta competência geral é a cultura digital, que a gente não pode mais deixar de lado. Inclusive, agora, com esse canal do YouTube, né, eu estou me valendo da cultura digital para poder compartilhar o pouco que eu li sobre isso aqui e que vocês vão complementar, e é só uma motivação para a gente se aprofundar, porque ninguém é dono da verdade. Quando a pessoa se achar dono da verdade, não vai mais estudar,
não vai mais pesquisar e fica pedante. Por isso é sempre melhor a gente achar que não sabe, porque a gente vai aprender com os outros, a gente vai aprender compartilhando, que é o sentido dessa minha fala, para vocês complementarem com a experiência de vocês. Então, a cultura digital não pode mais ser deixada de lado em nossas práticas pedagógicas. E a gente viu como ela ajudou nesse tempo de pandemia, com as nossas aulas remotas, com as nossas reuniões pedagógicas remotas. A sexta competência geral é trabalho e projeto de vida. Então, todo mundo tem que entender o mundo do trabalho, tem que já começar desde cedo a fazer uma escolha profissional para ser um profissional competente, para ter autonomia. Nós não precisamos saber tudo, mas nós temos que ser competentes na nossa profissão, no nosso trabalho, no nosso projeto de vida, para contribuir com a sociedade. A sétima competência é importantíssima porque é um tipo textual. É o tipo textual científico, é a argumentação. Nós sabemos que existem 4 tipos textuais. A argumentação, que é o trabalho científico, toda pesquisa é argumentativa. Nós vamos na escola para aprender isso. Mas o outro tipo textual é a narração, que tem um gênero próprio, tem personagens, tem tempo, tem espaço, tem clímax, tem desfecho, né? E a descrição. A descrição, geralmente, nós usamos os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, para descrever um ambiente. E também o tipo injuntivo, que são aqueles textos que são informativos, que são explicativos. Mas a argumentação está aqui. Como a sétima competência da BNCC é fundamental, porque os textos se tornam científicos quando eu posso argumentar. E argumentar é você confrontar ideias, é você usar o método dialético. O que é o método dialético? É você ter uma tese, uma verdade, aí vai ter uma antítese. A antítese se opõe a essa verdade, a problematização. E quando você chega à síntese, aí você chega a uma nova teoria que se transforma em técnica. Techné, em francês, quer dizer prática, coisa prática. Daí vem a palavra tecnologia, que dá origem a uma nova teoria que vai surgir uma nova tecnologia para melhorar a qualidade do ser humano. Então, quando eu argumento, eu estou fazendo ciência. A argumentação é defesa de um ponto de vista. Uma tese é um ponto de vista. Quando eu vou fazer uma tese de doutorado, eu vou defender meu ponto de vista usando o método científico. Então, é fundamental para nós, professores, ensinarmos os nossos alunos a defender as suas ideias, não com o achismo. O achismo não é científico, é senso comum, mas com leituras direcionadas para que nossos alunos, nossos estudantes, possam ter um discurso científico e confrontar ideias e argumentar com autores que já pensaram nos determinados temas. É fundamental esta sétima competência da BNCC, a argumentação. A oitava competência é o autoconhecimento e o autocuidado. É importantíssimo. Você precisa se conhecer para poder ser solidário. A própria Bíblia já diz isso. Amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro amar a si mesmo. Olha aí, a competência 8 bate com o que Jesus ensinou. Jesus já foi um grande pedagogo, porque todo ensinamento de Jesus é a partir da realidade, como fala Paulo Freire. Jesus ensinava a partir da realidade. Para a samaritana, que ia buscar água todo dia, ele disse que era água viva. Para os discípulos de Emaús, que tinham participado com ele da ceia, ele disse que era o pão da vida. Foi reconhecido ao partir o pão. Então, e o mandamento é amar a Deus e ao próximo, autocuidado, cuidado de si e dos outros, como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro, sem ser narcísico, sem ser egoísta, mas eu tenho que gostar de mim para poder olhar para o próximo. Esse é o mandamento. Então, essa oitava competência da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, vai para este caminho. Você se conhece, se compreende e se cuida. Feito isto, aí você vai para a nona competência, que é a empatia e a cooperação. Aí é você
ter empatia com o outro, ser humilde para aprender com o outro na troca, seja a troca através de leitura ou na troca oral, e na cooperação, que aí entra todo o esquema de solidariedade e de humanismo. Hoje, a gente não pode conhecer por conhecer. O mundo cada vez mais precisa de humanismo. Nós precisamos nos humanizar. O ensino tem que ser humanizado, solidário. Daí, essa competência ser empatia e cooperação. Vai para o outro. Depois que eu me autocuido, que eu me autoconheço, eu vou para o outro. Ser solidário com o outro, solucionar conflitos, viver no diálogo e não no monólogo. Porque é no diálogo que a gente aprende e nos dá a humildade. E, finalmente, a 10ª competência geral, não vou tratar aqui das competências particulares de cada área do saber, que eu acho que a gente já leu e já estudou, mas a gente pode fazer em um outro momento, mas é essa responsabilidade e a cidadania. É fundamental para nós termos um Brasil diferente, para nós termos grandes profissionais. Então, ser responsável. Aquilo que a gente gosta, a gente não esquece. E a cidadania, ter muito cuidado, porque se criou-se uma geração no nosso país, a meu ver, todos podem discordar, claro, e a gente cresce quando discorda para chegar a novas teses. Né? É o famoso método dialético, da tese, da antítese e da síntese. Mas essa questão, cidadão é ter direitos e deveres, mas tem muita gente que só acentua o direito e esquece os deveres. E nós devemos ensinar isso aos nossos alunos. Sim, você tem seus direitos, certo, mas você também tem seus deveres, de pagar impostos, de respeitar o outro, de respeitar o jeito do outro, de respeitar as culturas, de respeitar as escolhas, de ser ético, de saber elogiar, de ser também estético. Então, direitos e deveres. Se acentua muito os direitos, mas se esquece dos deveres. Por exemplo, o que é público, eu não posso depredar. Eu não posso quebrar um banco da praça, porque o banco da praça não é meu, é nosso. Então, eu tenho que respeitar. É um dever meu respeitar o bem público. Então, se eu quero ter direitos, eu também tenho que ter os deveres. E isto é a cidadania. Então, é fundamental também essa 10ª competência. Então, tratando das competências gerais da BNCC, eu queria só rapidamente falar dessa instrução normativa aqui para Pernambuco, feita pela Secretaria de Educação e Esportes, neste ano de 2020, né? É a número 1, que transforma a nomenclatura. A nossa educação do Brasil teve várias nomenclaturas. Por exemplo, na minha época de escola, a gente chamava primário, ginásio e científico. E esse científico também já foi chamado normal, e geralmente quem fazia eram as mulheres. Aí depois teve uma lei que mudou, aí passou a ser primeiro grau menor, que era o primário, primeiro grau maior, que era o ginásio, e o segundo grau, que era o científico. Aí depois a lei mudou, aí passou a ter a educação infantil, que a alfabetização era fora do ensino fundamental. Aí passou a ter a primeira fase do ensino fundamental, que era da primeira série à 4ª série, e depois da 5ª série à 8ª série. Depois a nomenclatura. Isso na escola regular. Isso na escola regular, não é ainda na EJA. Muda muito a nomenclatura, mas o que tem que mudar é a qualidade de ensino. Então, aí depois passou a ser chamado ensino fundamental e ensino médio. E a EJA, quando foi criada, né, em 1997, ela veio dizer que aqueles alunos que estavam fora da faixa etária para ser excluídos na escola. Então, ela formou um currículo de carga horária mínima, mas de qualidade. Então, até pouco tempo atrás, o ensino fundamental se chamava primeira fase da EJA, correspondia à 1ª e à 2ª série. Que agora é primeiro ano agora é a alfabetização, né? Depois, a 2ª fase da EJA corresponde à 3ª e 4ª série, antigas. A 3ª fase da EJA correspondia ao fundamental
do quinto e sexto ano. Aliás, quinta série e sexta série. E a quarta fase do fundamental era a sétima série e a oitava série. Depois que virou ano, né, ficou a quarta fase, o oitavo ano e o nono ano. E o ensino médio, feito em 3 semestres. Em 1 ano e meio, se concluiu o ensino médio em 3 módulos. Então, agora, com esta instrução normativa deste ano de 2020, em Pernambuco, ficou da seguinte maneira. Estou lendo aqui o artigo 1, parágrafo 1. O ensino fundamental, na modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, será organizado em 8 módulos semestrais. É bem mais justo, porque a pessoa que vinha já com a quinta série era obrigada a fazer um ano inteiro, por exemplo, da terceira fase, porque não tinha a sexta. Então, agora é mais justo cada módulo ser semestral. Então, ficou primeiro, segundo, terceiro e quarto módulo, é a primeira fase do ensino fundamental, chamado de anos iniciais. E o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo módulo é chamado de anos finais. E cada módulo desse corresponde a um semestre de 500 horas, dando, no caso, 2.000 horas para os anos finais e 2.000 horas para os anos iniciais. Então, essa é a proposta do nosso estado de Pernambuco, a nova instrução normativa, que a gente já está se adaptando e que é muito mais justa para quem já vem com o 5º ano ou com o 6º ano feito, fazer modular, cada módulo representando um ano, de maneira temporal reduzida, mas de qualidade, para a gente deixar nossos alunos da EJA também qualificados, como bons profissionais. Então, que nós, professores, completem esta minha mensagem, esta minha palestra, concordando e discordando, para a gente chegar a novas teorias. E como o meu CCC de Dom Bruno, né? Curtam e, se gostarem, vamos ser solidários em comentar, porque ao comentar, não aceitando ou aceitando, a gente está construindo, e compartilhando, a gente está sendo solidário. Fiquemos todos com Deus.